Imagine o ano de 1955. O presidente da Boeing e os maiores investidores do mundo estão em um iate, olhando para o céu, esperando ver o futuro da aviação comercial, o protótipo do Boeing 707. Mas o que eles viram não estava no manual. O piloto de testes Tex Johnston decidiu por conta própria virar aquele gigante de 4 motores de cabeça para baixo. Hoje, vamos contar sobre o tunobarril mais audacioso da história e por que isso quase custou o emprego do homem que salvou a Boeing. Tex Johnston, o apelido que carregava com a naturalidade de quem nasce com ele, construiu sua reputação no período mais perigoso e fascinante da aviação, a era dos pilotos de teste. Depois de servir como instrutor civil durante a Segunda Guerra Mundial e de transportar aeronaves militares pelo Comando de Ferragem do Exército do Ar, ele voou praticamente tudo o que havia de novo no arsenal americano. Caças experimentais, helicópteros, e em um momento que poucos sabem, voou o Bell X-1, o mesmo avião com o qual Chuck Yeager quebraria a barreira do som meses depois. Johnston não era o homem mais famoso da aviação, mas entre os que conheciam aviões de verdade, seu nome carregava um peso real. Em julho de 1948, a Boeing o contratou. A missão: colocar o XB-47 Stratojet, o revolucionário bombardeiro a jato da Força Aérea Americana, à prova nos limites do envelope de voo. Depois, o YB-52 Stratofortress, aeronaves que seriam lendárias no futuro. Na linha de voo, Tex Johnston era inconfundível, usando botas de cowboy artesanais, chapéu Stetson, bigode cuidado, postura tranquila de quem não tem nada a provar, porque já havia provado tudo. A cada nova versão do B-52 que voava pela primeira vez, mandava confeccionar um par de botas novas. Hoje, elas estão expostas no Museu do Voo de Seattle, mas o maior voo de Tex Johnston ainda estava por vir. A Boeing tinha apostado tudo no Dash 80, o nome técnico Boeing 367-80, o protótipo do que viria a ser o Boeing 707, o primeiro avião comercial a jato verdadeiramente bem-sucedido da história. O investimento, $16 milhões. Para a Boeing de 1955, era praticamente a empresa inteira sobre uma única mesa de apostas, o equivalente a 2/3 do lucro líquido dela. $156 milhões em valores atualizados. Bill Allen, presidente da companhia, era um homem cauteloso, metódico, nascido em Montana. Entendia aquele avião como se entende algo precioso demais para qualquer imprudência. O plano para aquele 7 de agosto era simples: um sobrevoo elegante sobre o Lago Washington diante dos executivos e presidentes de companhias aéreas que poderiam assinar contratos de compra do 707. Uma demonstração, nada mais. Quando Bill Allen solicitou um seguro para esse voo, a seguradora disse que só o faria se o piloto fosse Johnston. No cockpit do Dash 80, Tex Johnston ocupava o assento esquerdo. Na cabine traseira, instrumentada até o teto, o engenheiro Bell Whitehead monitorava os sistemas. Enquanto o avião se aproximava do lago em descida suave a uma velocidade de 490 milhas por hora, algo aconteceu dentro de Tex Johnston. No rádio, em comunicação interna, com seu característico sotaque lento do sul-americano, Johnston disse ao copiloto que ia fazer um tunobarril sobre o percurso do Gold Cup. Gannett processou as palavras como se elas não pertencessem àquele momento, àquela responsabilidade, aquele avião de 248 mil libras, a 200 pés acima da superfície do lago, 60 metros, pouco mais de um edifício de 20 andares, o protótipo do maior avião comercial a jato da história da Boeing, começou um mergulho. Aos poucos,
Johnston começou a puxar o manche, iniciando uma leve subida, e comandou o manche totalmente à esquerda. A aeronave começou a rolar lentamente sobre o seu próprio eixo. Por um instante eterno, 300.000 pessoas viram o Dash 80 completamente invertido, voando de cabeça para baixo sob o Lago Washington. Em um tunobarril, em termos técnicos, uma manobra na qual a aeronave percorre a superfície interna de um cilindro imaginário, mantendo um G positivo constante durante todo o movimento. O tunobarril é uma acrobacia das mais tranquilas e prazerosas de se submeter, mas exige do piloto habilidade para usar os comandos corretos com harmonia. Certa vez, o lendário Bob Hoover demonstrou a manobra colocando suco em um copo, mantendo um G de carga. A gravidade age como se estivesse no chão. Como disse Tex Johnston depois do voo, o avião não sabe que está fazendo uma acrobacia, mas apenas nas mãos de um piloto com o domínio absoluto da aeronave. Johnston virou novamente, dessa vez no sentido contrário, para que ninguém pudesse confundir com uma falha mecânica. Lá embaixo, na embarcação de Bill Allen, o silêncio era absoluto. Na manhã seguinte, Johnston foi convocado ao escritório da Boeing. Allen se virou para Johnston e perguntou sem rodeios o que ele achava que estava fazendo. A resposta de Tex Johnston entrou para a história da aviação e para a história das respostas mais elegantes já dadas a um chefe. Ele simplesmente disse: vendendo aviões. Allen não o demitiu. No fundo, sabia que não podia e talvez soubesse também, mesmo que relutantemente, que Johnston estava certo. Aquele momento sobre o lago havia plantado nos executivos presentes uma confiança no Dash 80 que nenhum relatório de engenharia conseguiria transmitir com tanta eficiência. Bill Allen não estava tão bem-humorado, mas compreendia o resultado. Aquele voo durou menos de 5 minutos, mas o que ele produziu durou décadas. O Boeing 707 tornou-se o avião que definiu a era do jato, conectou continentes, democratizou o transporte aéreo, transformou uma travessia transatlântica de dias em horas, e aquele tunobarril impossível sobre o Lago Washington, executado diante dos presidentes das maiores companhias aéreas do mundo, plantou uma semente de confiança que nenhum manual de vendas teria imaginado. Tex Johnston voou até o final da década de 70, foi induzido ao National Aviation Hall of Fame. Seu nome estava ao lado de lendas como Charles Lindbergh, Amelia Earhart e Chuck Yeager. Ele faleceu em 1998, aos 83 anos. Deixou um livro de memórias, uma coleção de botas artesanais em um museu e um tunobarril que todos os que estiveram naquele lago carregaram pelo resto de suas vidas. Esse feito se tornou lendário, mas com Tex Johnston, lenda e realidade sempre souberam dividir o mesmo cockpit. Há momentos na aviação que existem entre a coragem e a loucura. Tex Johnston viveu nessa fronteira não por arrogância, mas porque sabia, com a precisão técnica de quem conhece cada sistema do avião que pilota, que era exatamente aquilo que aquele momento pedia. Às vezes, a maior demonstração de competição é aquela que parece impossível, e Tex Johnston provou isso a 200 pés acima do Lago Washington, de cabeça para baixo, a 490 milhas por hora. E se você chegou até aqui, você já sabe, a história da aviação não é feita só de engenharia, é feita de pessoas com esse gene que Johnston carregou desde a infância. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que ama a aviação e nos encontramos no próximo voo. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.